Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui, meus amados alunos do Instituto Teológico Atos 1:8. Estamos aqui, meus amados, para a nossa última aula, né, do curso básico, no módulo 2. É a nossa quinta aula sobre teologia, tá? Lembrando sempre, queridos, que se caso você ainda não assistiu as aulas anteriores, você precisa assistir, tá? Para você dar continuidade aqui. Meus irmãos, nós vamos nesse nosso último momento nosso aqui do curso básico e na matéria de teologia, nós vamos falar sobre um tema que nós já vem falando, né? Em outras oportunidades nós falamos sobre esse tema, que é sobre a questão dos atributos de Deus, tá? Aí a partir da página 203, começa a se falar aí sobre os atributos de Deus, tá? E aí, o primeiro atributo que ele destaca aí, na verdade, irmãos, isso aqui não é difícil. A grande questão é nós atentarmos para os textos bíblicos, né? Porque a Bíblia sempre vai ser, né, a nossa regra áurea, a nossa regra de fé e de conduta, que nos conduz, né, à verdade de Deus e também, né, nos direciona. Então, o primeiro atributo que ele destaca aí, tá, é a onipotência, na página 203. E aí tem vários textos bíblicos aí, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e o autor diz que a onipotência ela significa pelo menos duas coisas. Primeiro, sua liberdade para fazer tudo o que deseja em harmonia com a sua natureza, tá? Deus faz tudo que lhe apraz de acordo com o seu eterno propósito. E segundo, o seu controle e sabedoria sobre tudo, né? É dele, por ele e para ele. Ou seja, né? Deus domina sobre tudo e domina sobre todos. Nele está o querer e o efetuar. Então, as duas coisas que o autor destaca aí no que tange a onipotência, tá? O outro atributo destacado aí é que Deus é onipresente, tá, irmãos? Isto é, espaço material que não limita ponto algum, ou seja, né? Deus está em todos os lugares, tá, queridos? E aí tem vários textos aí, tá? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, tá? Então, o autor diz assim, que diante das suas criaturas, Deus está presente, né, das seguintes maneiras: em glória, pelas hostes do céu que ele é adorado, né, no caso aí pelos anjos, também na ordem natural, também nos assuntos relacionados com o homem, também Deus está atentamente para aqueles que o buscam, tá aí todos os textos, depois vocês conferem, né, ou seja, em qualquer lugar, talvez neste momento aqui, milhares de pessoas estão orando a Deus e ele jamais vai ignorar, ele atenta, né, em todas as orações que estiver de acordo com a vontade dele e não rejeita, né, nenhuma oração que seja de acordo com o propósito dele, tá, meus irmãos? Enfim, tá aí textos bíblicos relacionados com a onipresença de Deus. E o outro atributo que se destaca aqui é a onisciência, tá? Já estamos aí na página de número 204. E aí tem um emaranhado, né? Muitos textos, também no Antigo e no Novo Testamento, destacando aí a questão da onisciência, né? Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. E um texto que fica em ênfase aqui, né? É Mateus 6:8, que até o próprio livro destaca aí, tá? O vosso Pai que está nos céus sabe o que haver de mistério, ou seja, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que nos diz respeito a nós, né? Nesse mesmo capítulo aqui de Mateus, capítulo 6, diz que antes que uma palavra saia da nossa boca, Deus já sabe. E isso revela a sua onisciência. Junto com a onisciência também tem a presciência. Deus sabe de tudo e sabe de tudo com antecedência, tá, irmãos? O outro atributo aí destacado aí na página de número 204 é a sabedoria, tá? Tá aí vários textos também. Então, ou seja, Deus, além dele saber tudo, de saber tudo com antecedência, ele conhece tudo com prescrição, tá? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso, irmãos, que Deus tem que ser adorado por causa dos seus atributos, tá?
um Deus onipotente, onisciente, onipresente, sábio. O outro atributo aqui é o atributo da soberania. Já estamos aí na página 205, tá? Que significa que Deus é um ser soberano, tá? Todas as coisas é dele, é por ele, para ele. Ele tem domínio sobre tudo. O salmista diz que Deus estabeleceu o seu trono no céu e o seu domínio é sobre tudo, tá, irmãos? Ele é soberano. Deus está no controle. E aí, meus irmãos, tem aí os atributos de Deus relacionados, chamados de atributos morais, tá, irmãos? Chamados de atributos morais. Quais são eles? Olha aí, ele destaca. O que é os atributos morais, irmãos? Os atributos morais, eles também são chamados de atributos comunicáveis. É aquilo que Deus é, e ele também revela para nós essa essência, para que nós também pratiquemos, para que nós também façamos essas coisas. Olha lá. Santidade. Olha aí, ó. Deus é santo. Tá? Conforme está os textos aí, tá? E aí, como eu estou falando que é um atributo comunicável, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, Deus diz, sejais santo porque eu sou santo. Então, sejais santo porque eu sou santo. Então, é um atributo relacional, é um atributo comunicável, ou também atributo moral. Aí vem a justiça, tá, irmãos? Justiça, irmãos, está relacionado até mesmo a uma obediência a uma ordem divina, né? A vontade divina, tá? É igual, por exemplo, quando Jesus ele foi até o Jordão e João, a princípio, se recusou, né, a batizar Jesus, mas Jesus disse assim, não, João, deixa ser assim para que se cumpra toda a justiça, ou seja, para que toda a vontade de Deus venha se cumprir, tá? Por isso que Jesus também disse, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, né? Buscar ali a vontade de Deus sempre, né? E aí, meus irmãos, tem... ainda falando sobre os atributos comunicáveis ou os atributos morais, tem aí na página 206, estou um pouquinho gripado, irmãos, então os irmãos não se impressionem aí com a questão da coriza, aí o olho coça, o nariz coça, é dificuldade, irmão. Mas nós estamos aqui para fazer o vídeo para a glória do nome do Senhor, tá? Os irmãos só ignorar aí essas corizas aí que não tem jeito, infelizmente não tem como controlar. A fidelidade, irmãos, né? Deus é fiel e Deus também comunica, né, isso conosco para que também possamos ser fiéis, tá? Fidelidade. Inclusive, irmãos, a palavra fidelidade é a palavra que aparece lá no fruto do Espírito, né? Algumas traduções aparecem como fé, mas a palavra grega ali é pisteu, que significa fidelidade, ou seja, é servirmos a Deus com fidelidade. Aí vem misericórdia. Deus é um Deus piedoso, é um Deus misericordioso, conforme está aí nos textos aí. E Deus também comunica isso conosco para que também tenhamos um coração compassivo, misericordioso. Na página 207 fala do amor, né? A essência de Deus. Deus é amor. Lá em 1 João fala isso. E Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, esse mandamento é claro, para que amemos uns aos outros, né? Aí vem a bondade. Então tá aí mesmo, tá bem descrito, né? Tá bem claro aí no livro, né? Os atributos tanto incomunicáveis, né? Que é o onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, completude, soberania, como também os atributos comunicáveis que nós destacamos aí, né? Santidade, justiça, fidelidade, misericórdia, amor, bondade. Veja que está relacionado também com o fruto do Espírito, né? Ou seja, é a evidência de que Deus está operando em nós e se manifestando através de nós, através desses atributos. Ok? E aí, meus irmãos, a partir da página 207 até o final, né, lá na página 210, o autor vai falar novamente aí sobre a questão da Trindade. Sobre a questão da Trindade, irmãos, nós já falamos desse assunto
Lá quando nós estudamos cristologia, pneumatologia, lá no módulo 1, tá? Então nós falamos bastante sobre a Trindade, né, que é uma das principais vertentes, né, da nossa fé, da fé evangélica, da fé pentecostal, que nós é um dos pilares da nossa fé, né? Que cremos em um só Deus, eternamente existente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma essência, mesma divindade. Não são três deuses, mas um só Deus, eternamente existente em três pessoas. Nós falamos lá sobre a união entre o Pai e o Filho, né? O Pai e o Espírito, o Filho e o Espírito. Então, a gente deixou bem claro lá. E aqui o autor, ele dá só uma ratificada, né? Por exemplo, na página 208, ele fala o Deus triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe apenas um Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Aí ele fala, né, dessa união também na página 209, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que essa doutrina, irmãos, da Trindade, ela é uma doutrina tanto declarada como definida, né? Então, assim, nós evangélicos, nós jamais contestaremos, né? Apesar de nós sabermos que existem segmentos que dizem ser evangélicos, mas não são, né? É um falso evangelho, é um falso cristianismo que não declara, né? E nem atesta, né, a doutrina da Santíssima Trindade. Mas nós que somos cristãos, evangélicos, pentecostais, é um basilar da nossa fé, é que nós cremos em um só Deus, eternamente existente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, leia o seu material, medita, a aula aqui é apenas de um direcionamento para os irmãos. Que Deus te abençoe e que você continue crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu te aguardo para as aulas do curso médio. Amém? Deus te abençoe.